Eu sempre fui do tipo que segura o choro. Minha mãe dizia que eu nasci assim, com aquela capacidade estranha de engolir a dor e continuar de pé, como se o meu corpo tivesse aprendido desde cedo que não havia espaço para desabar. 26 anos de casamento me ensinaram que essa habilidade não era um dom, era uma cicatriz. E naquela terça-feira de outubro, quando Gilberto Tavares abriu a porta da nossa cozinha berrando que tinha ficado milionário, eu entendi que todos aqueles anos de silêncio tinham sido, na verdade, o maior investimento da minha vida. Era quase 8 da noite. Eu estava de costas para a porta, mexendo num refogado de cebola e alho que cheirava ao jantar de qualquer quarta-feira normal da nossa vida. O óleo crepitava na frigideira, a televisão da sala murmurava alguma coisa sobre o tempo em Minas, e eu estava com o avental florido que a Camila tinha me dado no aniversário, pensando que precisava ligar para ela mais cedo naquela semana porque ela tinha mencionado uma entrevista de emprego que não estava me saindo da cabeça. Foi exatamente nesse momento, nesse segundo absolutamente ordinário de uma vida absolutamente ordinária, que a porta bateu contra a parede com uma força que fez o quadro da santa cair na entrada. Eu me virei. Gilberto estava no batente com a gravata afrouxada, o rosto vermelho como brasa, os olhos arregalados de um jeito que eu nunca tinha visto em 56 anos de homem. Ele segurava o celular no ar como se fosse um troféu. E a respiração dele era a de alguém que tinha corrido, ou que estava segurando uma gargalhada enorme, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Ganhei, ele disse. A voz saiu estranha, meio sufocada. Ganhei na loteria, Marlene. 2.340.000 reais. Eu fiquei olhando para ele. O alho começou a queimar. Eu me virei, desliguei o fogo, peguei a frigideira pelo cabo e coloquei no outro canto do fogão. Fiz isso com cuidado, com aquela calma de mulher que aprendeu a não quebrar as coisas quando está abalada, porque quem conserta e quem compra de novo sempre é a mesma pessoa. Depois me voltei para ele outra vez. Que bom, eu disse. E foi aqui que alguma coisa mudou no rosto dele. Eu vi. Uma centelha. Uma faísca de algo que eu, em 29 anos, ainda não tinha visto naquele rosto tão familiar. Uma crueldade nova, brilhante, que parecia ter estado guardada a vida inteira, esperando exatamente esse momento para aparecer. Ele jogou o celular em cima da mesa da cozinha. A tela ficou virada para cima, mostrando uma foto do bilhete. Eu não me aproximei. Não vai perguntar nada, não? Ele disse. E a voz tinha aquela entonação que eu conhecia, aquela que ele usava quando queria me diminuir na frente de gente e estava testando o terreno. Só que não tinha ninguém ali. Era só eu e ele e o cheiro de alho queimado e o barulho da televisão lá na sala. O que você quer que eu pergunte, Gilberto? Ele puxou a cadeira, sentou, cruzou os braços e me olhou com uma expressão que eu só consigo descrever como satisfação. Não a satisfação de quem ganhou na loteria. A satisfação de quem estava prestes a dizer alguma coisa que tinha ensaiado no carro, na estrada de volta para casa, durante todos os quilômetros entre a lotérica e a nossa rua. Eu vou te dizer uma coisa, ele começou, e a voz estava controlada agora, quase professoral. Esse dinheiro é meu, só meu. Eu que comprei, eu que escolhi os números, eu que fui lá resgatar. Você não vai ver 1 centavo. O relógio da cozinha fez um clique. Eram 8 horas em ponto. Você é inútil, Marlene. Você sempre foi inútil. 29 anos você me custou mais do que valeu. Ficou em casa, cuidou de filho, lavou roupa, fez comida, como se isso fosse trabalho. Como se isso me devesse alguma coisa. Ele fez um gesto com a mão, como quem espanta uma mosca. Esse dinheiro vai me dar a vida que eu devia ter tido se não tivesse te conhecido. E você não vai participar disso. Eu estava de pé, com as mãos ainda levemente gordurosas do refogado, olhando para o homem com quem eu tinha dormido por quase 3 décadas, com quem eu tinha enterrado meu pai, criado 2 filhos, atravessado uma pandemia, uma crise financeira e uma reforma de banheiro que levou 7 meses. O homem que tinha segurado minha mão quando a Camila nasceu de parto difícil, e eu achei que ia morrer.
O homem cujo nome eu tinha costurado nas etiquetas das camisas quando ele viajava a trabalho, porque ele perdia roupa em hotel com uma facilidade desconcertante. E eu não senti raiva. Senti alguma coisa muito mais fria do que raiva. Senti reconhecimento. Porque aquelas palavras, inútil, custou mais do que valeu, a vida que eu devia ter tido, não eram palavras novas. Eram palavras que ele tinha dito de outros jeitos, em outros volumes, durante anos. Às vezes na forma de um suspiro quando eu pedia dinheiro para o mercado. Às vezes na forma de uma piada na frente dos amigos que arrancava a risada de todo mundo menos de mim. Às vezes, só no jeito que ele olhava para mim quando eu entrava num cômodo, como se eu fosse uma despesa que ele ainda não tinha conseguido cortar. O que era novo era a honestidade. E a honestidade, descobri naquele momento, é o maior presente que um homem covarde pode dar a uma mulher paciente. Tudo bem, eu disse. Ele piscou. Não era o que esperava. Tudo bem? Ele repetiu. Tudo bem. Eu tirei o avental, dobrei, coloquei sobre a cadeira. O jantar está no fogão. Eu não estou com fome. E fui para o quarto. Eu me sentei na beira da cama no escuro por um tempo, que não sei dizer quanto foi. Podia ouvir ele lá na cozinha, o ruído do prato, da TV, do garfo. A vida doméstica continuando como se nada tivesse acontecido, porque para ele provavelmente nada de errado tinha acontecido. Ele tinha dito a verdade. Tinha sido honesto. O que havia de errado nisso? Peguei meu celular da mesinha de cabeceira. Tinha uma mensagem da Camila sobre a entrevista, um boleto do condomínio e 2 mensagens do grupo da família que eu tinha parado de ler fazia tempo. Não era para nada disso que eu estava olhando. Eu abri o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Fui até a seção de loterias. Digitei meu CPF. E ali, naquela tela azul que iluminou meu rosto no quarto escuro, eu vi o número que o Gilberto não sabia que existia. O número de cadastro da nossa bolinha, que a gente fazia todo mês desde 2010, e que eu tinha registrado 14 anos atrás no meu nome, porque era eu que fazia tudo online nessa casa, sempre fui eu, porque Gilberto tinha dificuldade com o aplicativo e eu nunca reclamei, nunca falei nada. Só fiz, como sempre. O prêmio estava vinculado ao meu CPF. Eu fiquei olhando para aquela tela por um longo tempo. Depois apaguei a luz do celular, deitei na cama com a roupa do dia ainda no corpo e pela primeira vez em muitos anos eu sorri no escuro sem nenhuma razão aparente. Ou melhor, com a melhor razão do mundo. Na manhã seguinte, às 8h42, meu celular tocou com um número que eu não conhecia. Atendi e do outro lado havia uma voz masculina, formal, educada, com o tom de quem está acostumado a dar notícias que mudam a vida das pessoas. Bom dia! Aqui é o gerente da Caixa Econômica de Uberaba. Estou ligando para falar com a titular do bilhete premiado, registrado sob o CPF de Marlene Cristina Tavares. A senhora é Marlene? E eu disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Sim, sou eu. Se você quer descobrir o que aconteceu quando Gilberto descobriu que o prêmio estava no meu CPF, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Para entender o que aconteceu naquela manhã de outubro, você precisa entender o que foram os 29 anos que vieram antes. E eu não vou contar essa história com vergonha, porque vergonha é o que eles colocam dentro da gente pra gente ficar quieta. Vou contar do jeito que é, com os detalhes todos, com as datas, com os valores, com os cheiros, porque foi a minha vida e ela merece ser contada inteira. Eu conheci Gilberto Tavares no Carnaval de 1995, numa festa no Clube do Bairro Mercês, aqui em Uberaba. Eu tinha 23 anos. Trabalhava como auxiliar administrativa numa cooperativa agrícola e dividia um apartamento pequeno com minha amiga Rosângela, que era a pessoa mais barulhenta e mais alegre que eu já conheci na vida. Ela que me arrastou para aquela festa. Eu não queria ir.
Estava com dor de cabeça, tinha terminado um relacionamento de 2 anos alguns meses antes, e a ideia de ficar numa sala cheia de gente suada, tentando gritar por cima do forró, não me animava absolutamente nada. Mas Rosângela tinha esse jeito de segurar o seu braço e caminhar como se a discussão já estivesse encerrada. E então eu fui. Gilberto estava perto do bar. Cabelo escuro, camisa social azul de manga arregaçada, aquele sorriso largo de quem sabe que é bonito e usa isso como ferramenta. Ele me viu de longe e não desviou o olhar, e naquela época isso ainda me parecia romantismo. Eu era jovem. Eu ainda não sabia a diferença entre um homem que te olha porque te admira e um homem que te olha porque decidiu que você vai ser dele. Ficamos 3 horas conversando naquela festa. Ele era representante comercial, viajava bastante, conhecia muitas cidades, tinha aquelas histórias de estrada que fazem uma moça de Uberaba, que nunca tinha saído do Triângulo Mineiro, ficar com os olhos arregalados. Contou que o pai tinha morrido cedo, que a mãe criou ele e o irmão sozinha, que ele tinha aprendido desde novo que na vida a gente tem que correr atrás. Isso também me impressionou. Eu gostava de homem que tinha história, que tinha atravessado coisa difícil. O problema é que eu não percebi naquela noite que ele tinha aprendido a contar aquela história de um jeito muito específico. Cada pausa no lugar certo, cada olhar na hora certa. Era uma performance que eu só fui reconhecer muito depois, quando já não adiantava mais. A gente namorou por 2 anos. Ele viajava muito, sumia por semanas, voltava com presentes e desculpas que tinham cheiro de colônia, cara demais. Eu achava que era o trabalho. Eu sempre achei que era o trabalho. Em novembro de 97, ele pediu para me casar durante um almoço no restaurante que ficava ali na Praça da Saudade com uma aliança que ele tinha comprado com prestação, o que eu só soube muito depois. Eu disse sim. Minha mãe chorou de alegria. A Rosângela apertou meu braço e disse baixinho: "Tem certeza?" Eu ria, achando que ela era dramática. Casamos em março de 98. A festa foi simples, no salão da igreja, com um bolo de 2 andares e um buffet que meu pai ajudou a pagar, porque Gilberto disse que estava com o dinheiro preso num comissionamento que ia cair só no mês seguinte. O mês seguinte foi passando. O dinheiro nunca veio. Eu não mexi no assunto porque meu pai disse que era presente e que deixasse quieto. E eu aprendi desde aquele dia que Gilberto tinha um jeito de fazer as coisas acontecerem do lado errado e ainda assim sair sem dívida nenhuma com ninguém. A Camila nasceu em 99. Foi um parto longo e assustador. 32 horas de trabalho, e eu lembro da mão do Gilberto na minha quando achei que não ia conseguir. Aquele momento existiu. Eu não apago ele. Mas um momento de ternura num casamento não é um casamento, e demorei tempo demais para aprender isso. Quando a Camila tinha 8 meses, eu voltei a trabalhar. Não porque quisesse, porque precisávamos. Gilberto tinha perdido uma comissão grande por causa de uma negociação que deu errado e as contas não fechavam. Deixei minha filha de 8 meses com minha mãe às 7 da manhã e voltei pegar ela às 6 da tarde, e fiz isso por anos. Aquele ritmo de cansaço que vira rotina e a rotina vira identidade, e você esquece que um dia existiu outra versão de você que não estava sempre exausta. O Rafael nasceu em 2001. 2 filhos, 2 salários, uma casa que a gente tinha comprado financiada num bairro de classe média de Uberaba e uma conta que vivia no limite porque Gilberto tinha aquela habilidade perigosa de gastar um pouco mais do que entrava todo mês. Não muito. Nunca tanto que virasse crise. Só o suficiente para manter a gente sempre no fio da navalha, sempre sem reserva, sempre dependente de que o mês seguinte fosse melhor. Eu comecei a guardar dinheiro em 2013. Foi por acaso, no começo. Eu tinha recebido uma diferença de FGTS de um período que eu não sabia que tinha direito, e a advogada que cuidou do meu caso, a Patrícia Mourão, que eu conhecia desde a escola e que tinha aberto um escritório ali no centro, me deu a ideia sem querer. Ela estava me explicando como funcionava a conta e disse: "Marlene, esse dinheiro vai para sua conta pessoal, não para a conta conjunta. Você pode deixar lá quietinho." E eu olhei para ela com uma expressão que ela entendeu antes de mim mesma. "Abre uma conta só no seu nome", ela disse.
baixinho, como quem está dizendo um segredo que não precisa ser dito em voz alta. Não é desonestidade, é previdência. Eu abri a conta no dia seguinte. Eram R$ 2.300 de diferença de FGTS. Eu depositei tudo. Não contei para o Gilberto. E durante 11 anos, sempre que eu conseguia separar alguma coisa, uma diferença aqui, um bônus ali, um 13º que eu manuseava antes que ele me pedisse a metade, o dinheiro do aluguel do quartinho dos fundos que eu comecei a alugar para uma estudante de medicina sem contar para ele, eu depositava naquela conta. Em outubro do ano passado, o saldo era de R$ 48.700. Era a minha liberdade medida em reais, guardada num banco, esperando o dia que eu ainda não sabia quando ia chegar. Mas tem outra coisa que o Gilberto não sabia. Uma coisa maior. Em 2008, meu pai morreu. Ele era um homem simples, meu pai. Tinha trabalhado a vida inteira como contador numa empresa de transporte, nunca ficou rico, mas era daqueles que guardam com cuidado e vivem com sobriedade. Quando ele morreu, deixou um apartamento em Uberlândia e uma poupança que, somados, davam em torno de R$ 480 mil. Eu e meu irmão Cláudio herdamos em partes iguais. O apartamento ficou no meu nome porque o Cláudio quis a poupança para montar um negócio. O que o Gilberto não sabe, o que ele nunca soube, é que eu nunca coloquei aquele apartamento na declaração conjunta do imposto de renda. Meu pai tinha me dito, meses antes de morrer, como se tivesse uma intuição que nunca me contou em palavras. Marlene, essa herança é sua, é do seu suor, não é do casamento. Mantém ela só no seu nome. E eu tinha feito isso, com a orientação da Patrícia, de um jeito completamente legal. O apartamento valia, na última avaliação, R$ 380 mil. Gilberto achava que a herança tinha se dissolvido em despesas do período do inventário. Eu nunca corrigi essa impressão. E então, tem a bolinha. A bolinha da loteria foi ideia minha, em 2010. Um grupo pequeno, só eu e Gilberto, sem mais ninguém, porque ele não gostava de dividir possibilidade de prêmio com pessoa de fora. A gente colocava R$ 50 cada um todo mês. Eu fazia o jogo online porque ele nunca aprendeu a usar o aplicativo direito. E eu tinha cadastrado no sistema da Caixa com o meu CPF, porque era a titular da conta que fazia o pagamento. 14 anos. 14 anos de bolinha, de R$ 50 cada, todo mês, sem falhar. Eu tinha um caderninho roxo, um caderninho simples de papelaria, capa de couro sintético, que comprei numa livraria em 2010, onde eu anotava cada mês. A data, o valor dele, o valor meu, o total, o comprovante de pagamento colado com durex, na página ao lado. Gilberto assinou algumas páginas nos primeiros anos quando eu pedi, numa época em que ele ainda achava graça nessa minha mania de organização. Depois, ele parou de assinar, mas eu continuei anotando. Continuei colando o comprovante. Continuei sendo a mulher que mantém registro de tudo, porque aprendeu desde cedo que memória falha. Mas papel não. Naquela noite de outubro, deitada na cama escura enquanto Gilberto fazia barulho de talheres na cozinha, eu sabia de 3 coisas que ele não sabia. Que o prêmio estava cadastrado no meu CPF, que eu tinha R$ 48.700 em conta própria e que eu tinha um caderninho roxo com 14 anos de provas. Às 8h42 da manhã seguinte, quando o gerente da Caixa ligou perguntando pela titular do bilhete premiado, eu disse meu nome com a voz mais tranquila que já usei na vida. Mas antes de te contar o que aconteceu depois dessa ligação, preciso te contar o que aconteceu entre essa noite e essa manhã, porque Gilberto não dormiu quieto. Ele acordou sabendo que alguma coisa estava errada, mesmo sem saber ainda o tamanho do erro que tinha cometido. E as próximas horas foram as mais tensas da minha vida. Ele veio ao quarto por volta das 10 da noite. Eu estava deitada, de lado, com o celular virado para baixo. Ouvi a porta abrir, a luz do corredor recortar o escuro por um segundo, e depois ele entrou e ficou parado. Marlene, eu não respondi. Eu sei que você não está dormindo. Era verdade. Mas aprendi há muito tempo que, às vezes, o silêncio é a resposta mais honesta que existe.
Ele ficou parado por mais alguns segundos, e então eu ouvi a voz dele mudar de tom. Ficou mais mansa, aquela voz que ele usava quando precisava de alguma coisa. Olha, eu falei besteira. Você sabe como eu sou quando fico animado. A gente vai sentar amanhã e conversar direito sobre esse dinheiro, tá bom? Eu continuei em silêncio. Ele saiu. Fechou a porta com aquele cuidado de quem acha que cuidado na saída apaga o estrago da entrada. E eu fiquei olhando para o teto escuro, com o coração batendo num ritmo que não era medo. Era espera. Era aquela espera específica de quem está na última linha reta antes da chegada, e sabe disso. E consegue saborear cada segundo que passa, porque cada segundo que passa é um segundo mais perto. Naquela madrugada, com Gilberto roncando do outro lado da cama, como se o mundo inteiro estivesse em ordem, eu abri o aplicativo do banco no celular, coloquei o brilho na mínima e mandei uma mensagem de texto para a Patrícia Mourão. Eram 2 da manhã. A mensagem dizia apenas: Pati, preciso muito de você amanhã cedo. É urgente e é grande. Pode ser? Ela respondeu às 2h22. Estarei no escritório às 8. Apareça. Não precisou mais nada. Fechei o celular, coloquei embaixo do travesseiro e pela primeira vez em muitos anos dormi de um sono fundo e sem sonhos, como quem finalmente pousou depois de um voo muito longo. Acordei antes do alarme. Eram 6h15 da manhã, e a luz que entrava pela fresta da persiana tinha aquela cor de cedo que eu sempre achei a mais honesta do dia. Aquele laranja pálido que não promete nada, só anuncia que o mundo continua girando independente do que você está sentindo. Me levantei devagar, sem fazer barulho, com aquela habilidade que 26 anos de casamento com um homem que ficava mal-humorado quando acordava antes da hora tinham me dado. Peguei a roupa que tinha separado na noite anterior, a bolsa e o caderninho roxo que estava no fundo da gaveta debaixo da cômoda, embaixo das meias, no lugar onde eu o guardava desde 2010. Passei na cozinha só para beber um copo d'água. Não fiz café, não deixei bilhete. Saí de casa às 6h32 da manhã com o caderninho roxo na bolsa, a carteira, o celular e 14 anos de paciência guardados no peito. O escritório da Patrícia ficava na rua Vigário Dantas, num sobrado antigo que ela tinha reformado com aquele gosto dela de misturar coisa moderna com coisa antiga. A fachada era de azulejo azul original, mas por dentro era tudo madeira clara e luz natural, e aquelas plantas grandes que ela dizia que ajudavam a pensar. Cheguei às 7h45, antes dela, e fiquei esperando na calçada com a bolsa no colo, olhando o movimento da rua acordar. A padaria da esquina abriu enquanto eu esperava. O cheiro de pão entrou na minha cabeça como uma coisa boa e simples, no meio de um dia que ainda não sabia o que ia ser. A Patrícia chegou às 8 em ponto, como sempre, com aquele passo dela de mulher que não perde tempo. Ela me viu da calçada e não precisou de mais nada além do meu rosto para entender que era sério. Me abraçou rápido, abriu a porta e a gente entrou. Sentamos numa sala pequena nos fundos, que ela usava para conversar com clientes em situações delicadas. Tinha uma janela com vista para um quintal com uma mangueira velha, e a luz que entrava por ali era verde e quieta. Ela colocou 2 cafés na mesa sem perguntar se eu queria, porque Patrícia Mourão é o tipo de pessoa que entende que em certos momentos café não é pergunta, é afirmação. Eu abri a bolsa e coloquei o caderninho roxo na mesa. Ela olhou para ele, depois para mim. Conta tudo, ela disse. E eu contei. Contei a noite anterior, as palavras dele, o meu silêncio, a tela azul do aplicativo da Caixa mostrando o meu CPF vinculado ao prêmio. Contei sobre a conta separada, sobre o apartamento de Uberlândia, sobre o caderninho com 14 anos de registros. Contei sobre a ligação do gerente que ia acontecer naquela manhã, que eu sabia que ia acontecer porque o gerente tinha dito, ligo mais cedo, e já eram 8h20. Patrícia não me interrompeu uma vez. Ficou com as mãos em volta do copo de café, me ouvindo com aquela concentração dela que sempre me fez sentir que o que eu tinha a dizer importava. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por uns 10 segundos, olhando para o caderninho roxo. Então ela disse, Marlene, você tem noção do que você tem na mão? Eu disse que tinha uma ideia.
Ela abriu o caderninho, passou as páginas devagar, lendo as anotações, vendo os comprovantes colados, as assinaturas do Gilberto nos primeiros anos. Quando chegou na última página preenchida, fechou com cuidado e colocou as 2 mãos por cima, como quem está protegendo alguma coisa. Esse caderninho prova que a bolinha era conjunta, ela disse. O CPF no cadastro da Caixa prova que o bilhete está legalmente no seu nome. O regime de casamento de vocês é comunhão parcial de bens, o que significa que bens adquiridos durante o casamento são de ambos. Mas esse caso é mais complexo, porque o cadastro é seu, o pagamento saía da sua conta, e ele não tem nenhum documento que prove participação direta. Agora me diz, tem testemunha que sabia da bolinha? Eu pensei por um segundo. A dona Conceição, a vizinha. Ela vivia me vendo fazer o pagamento online na varanda. Às vezes ficava do lado conversando quando eu fazia. Ela sabe que era uma coisa que eu fazia todo mês. Patrícia anotou o nome. Ótima. Agora, antes de qualquer outra coisa, você vai atender essa ligação da Caixa aqui, na minha frente, e eu vou orientando você em tempo real. Como se tivesse ouvido, meu celular tocou. O número que apareceu era o mesmo da noite anterior. Eu olhei para a Patrícia. Ela fez um gesto com a cabeça. Atende. Bom dia. Aqui é o gerente da Caixa Econômica de Uberaba. Estou ligando para falar com a titular do bilhete premiado registrado sob o CPF de Marlene Cristina Tavares. A senhora é Marlene? Sim, sou eu. Senhora Marlene, o bilhete adquirido em nome do seu cadastro foi validado como vencedor do prêmio principal da Loto Fácil do último concurso, no valor de R$ 2.340.000. Precisamos agendar uma visita da senhora à agência para dar início ao processo de resgate. A senhora teria disponibilidade ainda esta semana? Eu olhei para Patrícia. Ela acenou que sim. Tenho disponibilidade hoje mesmo, eu disse. Posso ir acompanhada da minha advogada? Uma pausa brevíssima do outro lado. Claro, senhora, sem nenhum problema. Agendamos para as 14h. Desliguei. Minha mão estava completamente firme. Patrícia sorriu de um jeito que eu nunca tinha visto nela antes, e ela é minha amiga desde os 14 anos. Era um sorriso que misturava orgulho com alguma coisa que eu só consigo chamar de justiça. Agora, ela disse, vamos traçar cada passo do que vem a seguir. Porque o Gilberto vai descobrir que o dinheiro não está onde ele acha que está. E quando isso acontecer, ele vai reagir. A gente precisa estar à frente dele em todos os movimentos. Ficamos 2 horas naquela sala verde e quieta, construindo um plano. O primeiro passo era a Caixa, naquela tarde. Lá, Patrícia ia solicitar que toda a comunicação referente ao prêmio fosse feita exclusivamente comigo, como titular cadastrada, e que qualquer tentativa de terceiros de interferir no processo fosse documentada. Ela também ia pedir um relatório completo do histórico de pagamentos da bolinha diretamente do sistema da Caixa, que ia mostrar que os pagamentos sempre saíram da minha conta. O segundo passo era protocolar uma ação cautelar de separação de bens antes que Gilberto tivesse tempo de contratar um advogado e bloquear qualquer movimentação. Patrícia disse que tinha um contato no cartório que poderia agilizar o registro e que, em termos legais, a posição de Marlene era muito mais sólida do que ele imaginava. O terceiro passo era ligar para a dona Conceição. Eu fiz essa ligação enquanto ainda estava no escritório da Patrícia, às 10 da manhã. A dona Conceição atendeu no segundo toque, com aquela voz dela de quem está sempre levemente alarmada com o mundo. Marlene? Que foi, minha filha? Tá bem? Estou sim, dona Conceição. Precisava te pedir uma coisa. Você se lembra da bolinha da loteria que eu fazia todo mês na varanda? Uma pausa. Depois. Lembro sim. Você ficava ali no tablado com o celular todo mês. Eu ficava do lado da cerca às vezes. Você e o Gilberto faziam junto. Exatamente. Dona Conceição, eu posso precisar que a senhora confirme isso formalmente. Assinar um documento, talvez conversar com uma advogada. Silêncio por uns 3 segundos. Então a voz dela ficou diferente, firme. Com aquela firmeza de mulher mais velha que já viu muita coisa e sabe reconhecer o que é certo. Pode contar comigo, Marlene. Eu vi, e o que eu vi
Eu assino. Eu fechei os olhos por um segundo. Obrigada, pensei, mas não disse em voz alta porque a garganta tinha apertado de um jeito que eu não queria mostrar. Às 2 da tarde, entrei na agência da Caixa Econômica com Patrícia do meu lado e o caderninho roxo na bolsa. O gerente era um homem de uns 40 anos, cabelo grisalho nas têmporas, terninho azul marinho. Ele nos recebeu numa sala reservada, trouxe água e começou a explicar o processo de resgate com aquela precisão de quem faz isso com frequência suficiente para ter virado rotina, mas com um cuidado extra que me fez perceber que ele entendia que aquele dinheiro era grande o suficiente para mudar uma vida inteiramente. Patrícia apresentou a documentação. Solicitou o relatório de histórico. Formalizou o pedido de comunicação exclusiva. O gerente anotou tudo, sem nenhuma surpresa no rosto, como se aquele tipo de situação não fosse nova para ele. No final da reunião, quando estávamos nos levantando, ele olhou para mim com uma expressão discreta, quase profissional demais para conter o que tinha embaixo, e disse: Senhora Marlene, o valor ficará disponível para saque ou transferência em até 5 dias úteis após a conclusão da documentação. Qualquer dúvida, pode entrar em contato diretamente comigo. Saímos da agência às 3h40 da tarde. Do lado de fora, na calçada, com o sol de outubro batendo no rosto, Patrícia colocou a mão no meu ombro e disse: Agora vem a parte que exige que você fique muito quieta por alguns dias. Nada de confronto com ele, nada de dica. Você vai para casa, age normal e deixa o processo trabalhar por você. E quando ele descobrir? Ele já está descobrindo. Ela mostrou o celular. Tinha uma mensagem de um contato que eu não reconheci. Meu escritório recebeu uma ligação há 40 minutos de um advogado pedindo informações sobre o bilhete premiado de Gilberto Tavares. Isso significa que ele foi à lotérica, eles checaram no sistema e descobriram que o CPF vinculado não é o dele. Eu absorvi isso. Quanto tempo tenho? Horas, talvez menos. Fui para casa. Gilberto chegou às 6 da tarde com um advogado que eu nunca tinha visto. Um homem mais jovem de terno cinza que ficou parado na sala com uma pasta na mão enquanto Gilberto me encarava da porta da cozinha com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Não era raiva. Era algo além da raiva. Era aquele estágio depois da raiva, quando o susto ainda não passou e a humilhação ainda não virou estratégia. Você sabia, ele disse. Não era pergunta. Sabia o quê, Gilberto? Não faz isso comigo. A voz estava diferente, menor. Você sabia que o bilhete estava no seu CPF. Você sabia desde a noite passada e ficou calada. Eu estava sentada na cadeira da cozinha com as mãos sobre a mesa, numa postura que a Patrícia tinha me pedido, calma, aberta, sem cruzar os braços, sem postura defensiva. A postura de quem não tem nada a mais esconder. Eu atendi uma ligação do gerente da Caixa esta manhã, eu disse. Fui lá com minha advogada. O bilhete está no meu cadastro porque eu sempre fui a titular da bolinha. Isso não é novidade, Gilberto. Você nunca soube nem a senha do aplicativo. O advogado abriu a boca para falar, mas Gilberto levantou a mão e ele ficou em silêncio. Esse dinheiro é nosso, ele disse. Metade é meu. Eu entrava com R$ 50 todo mês. Eu sei. Eu abri a bolsa devagar e coloquei o caderninho roxo na mesa. E está tudo anotado aqui. Cada mês. Cada valor. Com seus comprovantes e, nos primeiros anos, com a sua assinatura. Minha advogada já tem uma cópia digitalizada. O cartório já tem o documento protocolado e a Caixa já tem o relatório de histórico mostrando que os pagamentos saíam da minha conta. Silêncio. O advogado olhou para a pasta que tinha na mão como se ela tivesse ficado mais leve de repente. Gilberto ficou me olhando por um tempo longo. O rosto passou por uma sequência de expressões que eu via acontecer e sentia, pela primeira vez em muitos anos, absolutamente nenhuma necessidade de amenizar. Deixei ele passar por todas elas. Então ele disse, com a voz de quem está tentando recuperar alguma coisa que escorregou. Então você vai fazer o quê? Ficar com tudo? Não, eu disse. Vou fazer o que a lei manda. E vou contratar a melhor advogada de família de Uberaba para me orientar em cada passo. Felizmente, ela é minha amiga de infância. Ele ficou parado mais um momento. Depois saiu da cozinha.
O advogado o seguiu, fechando a pasta com um clique discreto. Naquela noite, Gilberto dormiu no quarto de hóspedes. E eu dormi no nosso quarto com a janela aberta e a brisa de outubro entrando, cheirando a terra molhada de uma chuva que tinha caído à tarde, e pensei que algumas coisas na vida chegam tarde, mas chegam completas, e que talvez valha a pena esperar por elas. Os 5 dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Não porque aconteceram coisas extraordinárias, aconteceram, mas não foi isso que fez aqueles dias ficarem gravados em mim de um jeito que eu sei que vão durar o resto da minha vida. Foi a textura deles. Era como viver dentro de 2 realidades ao mesmo tempo. Por fora, a casa continuava sendo a mesma casa, com os mesmos móveis, os mesmos barulhos, o mesmo cheiro de umidade que vinha do banheiro de baixo quando chovia. Por dentro, tudo tinha mudado de tamanho. Os cômodos tinham ficado maiores, o ar tinha ficado mais fácil de respirar. Eu andava pelos corredores daquela casa como alguém que está visitando um lugar que um dia foi seu e que agora é só memória, e a memória não dói mais, é só paisagem. Gilberto e eu não nos falávamos diretamente. Tínhamos chegado naquele estágio do casamento que algumas pessoas nunca chegam e outras chegam cedo demais. O estágio onde 2 adultos dividem um espaço como peças de xadrez que pararam de se mover, cada uma no seu quadrado, aguardando o fim da partida. Ele saía cedo, voltava tarde. Eu não perguntava, ele não explicava. O único sinal de que alguma coisa estava acontecendo no mundo dele era o celular, que ele carregava colado ao corpo a todo momento, e as ligações que ele atendia do lado de fora de casa, na calçada, de costas para a janela da sala, como se eu fosse capaz de ler lábios a 7 metros de distância. Patrícia me ligava 2 vezes por dia. Uma de manhã, uma à noite. Me atualizava com aquela precisão dela de advogada que não desperdiça palavras. O processo estava caminhando, a documentação estava em ordem, a ação cautelar tinha sido protocolada e aceita. E o advogado de Gilberto tinha entrado em contato com o escritório dela para uma primeira conversa exploratória que ela descreveu como ele tentando descobrir o tamanho do buraco antes de decidir se vale a pena escavar. Na quarta-feira, a Camila ligou. Eu sabia que essa ligação ia vir. Gilberto tinha falado com ela. Eu tinha certeza disso. Porque a Camila tem aquele jeito dela de falar mais rápido quando está nervosa. E quando ela me ligou às 8 da noite, as palavras saíam dela enrajada, misturadas, sem a pausa que ela normalmente dá entre uma frase e outra. Mãe, o pai me contou que vocês estão com problema por causa da loteria. Ele disse que você está querendo ficar com o dinheiro todo. Isso é verdade? Eu respirei fundo. Camila, filha, o dinheiro está no meu CPF porque eu sempre fui a titular da bolinha. Fui eu que cadastrei, eu que pagava todo mês, eu que mantinha o registro. Isso é um fato documentado. Mas ele disse que vocês faziam juntos. Fazíamos. E isso também está documentado no caderninho que eu sempre mantive. A questão não é de quem é o dinheiro. A questão é o que seu pai disse quando chegou em casa anunciando que tinha ganhado. Silêncio do outro lado. O que ele disse? Ela perguntou, e a voz tinha mudado. Mais devagar agora. Eu contei. As palavras dele. Inútil. Custou mais do que valeu. A vida que eu devia ter tido. Contei sem drama, sem choro, na ordem que aconteceu, porque eu descobri que às vezes a verdade simples e direta é mais devastadora do que qualquer versão elaborada. Quando terminei, a Camila ficou em silêncio por um tempo que eu não soube medir. Ele disse isso, ela disse por fim. Não era pergunta, era repetição. O tipo de repetição que as pessoas fazem quando estão tentando encaixar uma informação nova num espaço do cérebro que já estava organizado de outro jeito. Disse, filha. Outro silêncio. Então, mãe, eu preciso pensar, mas eu preciso que você saiba que eu te amo. Eu sei. Eu também te amo. Ela desligou. Ligou de volta 40 minutos depois para me dizer que tinha conversado com o Rafael, que os dois iam vir a Uberaba no fim de semana e que queriam conversar comigo pessoalmente. O Rafael eu não esperava. Ele sempre foi mais próximo do pai. Não por escolha declarada,
mas por aquela proximidade natural que às vezes acontece entre pai e filho, feita de futebol e piada, e um tipo de linguagem que eu ficava de fora, sem nunca ter sido excluída explicitamente. Quando ele me ligou na quinta-feira de manhã com a voz grave e séria e disse: "Mãe, a Camila me contou o que o pai falou", eu senti alguma coisa se reorganizar dentro do meu peito. "Você tá bem?" Ele perguntou. "Estou." "Não precisa proteger a gente, mãe. A gente é adulto." Eu fechei os olhos. "Eu sei." "O que você precisar, fala. Tá bom." Eu disse que estava bom e desliguei antes que a voz falhasse, porque existem coisas para as quais 26 anos de casamento difícil não preparam. E uma delas é o filho adulto dizendo que você não precisa ser forte sozinha. Na sexta-feira, Patrícia me ligou às 11 da manhã com uma voz que eu reconheci imediatamente como a voz de novidade grande. "Marlene, preciso que você venha ao escritório agora. Presencialmente. Tem um desenvolvimento que você precisa saber pessoalmente." Cheguei em 20 minutos. Ela estava na sala grande, não na salinha dos fundos, o que por si só já era informação. Na mesa havia uma pasta aberta com documentos que eu não reconheci de longe. Ela me fez sentar, trouxe água e ficou em pé do meu lado da mesa, que era o jeito dela de dizer que o que vinha a seguir era sério. "O advogado do Gilberto entrou em contato hoje de manhã para uma proposta de acordo." Ela começou. "Antes de eu te contar a proposta, preciso te contar o que descobrimos durante a diligência dos últimos dias, porque isso muda o tamanho da conversa inteira." Eu fiquei quieta. "Marlene, o Gilberto tem uma conta em outro banco que não aparecia na declaração conjunta de imposto de renda. Uma conta corrente em Belo Horizonte, aberta em 2018. Ela pausou. "Nessa conta, nos últimos 6 anos, foram depositados valores irregulares de comissões que ele recebia de clientes e que nunca foram declaradas. O total acumulado que conseguimos rastrear é de R$321 mil. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que não é vazio. É cheio de coisas se reorganizando. Ele escondia dinheiro. Há 6 anos, e tem mais." Ela abriu a pasta e empurrou um documento na minha direção. "Esse é o relatório de um investigador particular que eu contratei na terça-feira, depois que o advogado dele fez aquele contato inicial ao escritório. Quando um homem manda advogado antes de conversar com a esposa, a gente investiga. É protocolo." Eu olhei para o documento. Eram fotos, datas, endereços. "Gilberto tem um apartamento em Uberlândia", disse Patrícia. "Alugado em nome de uma empresa de fachada que ele abriu em 2019. Ele paga o aluguel com cartão empresarial. O apartamento está ocupado por uma mulher chamada Fernanda, 34 anos, com quem ele mantém relacionamento há pelo menos 4 anos." Eu olhei para as fotos por um tempo. Não senti o que imaginei que sentiria se um dia descobrisse alguma coisa assim. Não senti raiva. Não senti o chão ceder. Senti algo muito próximo da confirmação, aquela sensação específica de quem suspeitou por tanto tempo que a prova, quando chega, não é choque, é conclusão. "Ele usava o apartamento em Uberlândia", eu disse devagar, quando dizia que estava em viagem de trabalho. "Com frequência semanal, segundo o relatório." Eu fechei a pasta com cuidado. Empurrei de volta para o lado dela. "Qual é a proposta de acordo?" perguntei. Patrícia cruzou os braços. "Ele quer 50% do prêmio. Oferece sair da casa sem reclamar os bens móveis e abre mão de qualquer reivindicação sobre o apartamento de Uberlândia, que ele provavelmente nem sabia que era seu." Eu quase sorri. "Ele não sabe que sabemos da conta em BH. Não sabe. E não sabe do relatório do investigador. Não sabe." Fiquei em silêncio por um momento. Pela janela da sala grande da Patrícia, eu via a mangueira do quintal balançando levemente no vento. Uma árvore velha, daquelas que ficam em pé independente do que acontece ao redor. "Patrícia", eu disse, "eu quero fazer uma contra-oferta." Ela pegou o bloco de notas. "Fala." "Eu ofereço a ele 15% do prêmio líquido. Em troca, ele assina a separação consensual sem contestar nenhum bem, reconhece minha titularidade sobre o prêmio integral e se compromete a não recorrer. Se ele aceitar,
Não menciono a conta de Belo Horizonte na documentação judicial. Se ele recusar ou tentar recorrer, a conta entra nos autos, o apartamento da Fernanda entra nos autos e a sonegação fiscal entra nos autos. Patrícia parou de escrever. Me olhou. Isso é muito generoso da sua parte, ela disse, com um tom que deixava claro que ela estava dizendo o oposto. Não é generosidade. Eu peguei a bolsa. É eficiência. Eu não quero anos de processo. Eu não quero desgaste. Eu quero terminar isso, construir minha vida e nunca mais precisar pensar nele com o advogado do lado. Ela sorriu. Aquele sorriso de 14 anos antes, na calçada da Caixa. Vou protocolar a contraproposta hoje à tarde. A resposta veio na segunda-feira de manhã. Eu estava em casa, na cozinha, fazendo café, quando Patrícia ligou. Eram 8h45. Ele aceitou, ela disse. Eu segurei a xícara com as 2 mãos e fiquei olhando pela janela da cozinha para o quintal lá fora, onde o coqueiro que eu tinha plantado 8 anos atrás estava balançando no vento de manhã cedo. Quando assina? Eu perguntei. Quinta-feira, cartório, 14h. Naquele momento, ouvi o barulho de Gilberto descendo a escada. Ele entrou na cozinha com a mala de viagem, a mala grande, de rodinhas, que eu tinha comprado numa promoção de fim de ano e que ele sempre usava nas viagens mais longas. Estava vestido, penteado, com aquela postura de quem tomou uma decisão e não quer conversa. Me olhou por um segundo. Eu o olhei de volta. Não havia mais nada ali que precisasse ser dito. 26 anos de casamento, 2 filhos criados, uma casa comprada e reformada, 1000 jantares e 1000 brigas e 1000 silêncios, e o que sobrava daquele homem na minha cozinha era só um homem com uma mala esperando chegar em algum outro lugar. Ele passou por mim sem dizer nada. Ouvi a porta da frente abrir e fechar. Ouvi o carro sair da garagem. Ouvi o silêncio se instalar na casa como algo que estava esperando chegar fazia tempo. Peguei minha xícara, fui até a janela da cozinha e bebi o café olhando para o coqueiro no quintal, que estava exatamente onde eu tinha plantado, crescendo exatamente como devia. Na quinta-feira, às 14h, Gilberto Tavares assinou todos os documentos no cartório da Rua Frei Paulino, diante de um tabelião que tinha a expressão neutra de quem assiste o fim de muitos casamentos e aprendeu que a neutralidade é a maior gentileza que pode oferecer. Patrícia estava do meu lado. O advogado do Gilberto estava do lado dele. Ninguém fez discurso. Ninguém chorou. Gilberto não me olhou uma vez sequer durante os 22 minutos que passamos naquela sala. Quando terminou, eu peguei minha via do documento, coloquei na bolsa e saí. Do lado de fora do cartório, na calçada, com o sol da tarde de outubro batendo no rosto pela segunda vez naquelas semanas, Patrícia me abraçou por um tempo longo, sem dizer nada, porque não havia nada a dizer que o abraço não dissesse melhor. Depois ela se afastou, me olhou e falou: "Agora vai." E eu fui. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre recomeçar depois dos 50. Todo mundo fala sobre a coragem que precisa, sobre o medo que você vai sentir, sobre como é difícil se reinventar quando a vida já tem tantas marcas do que foi. Mas o que ninguém te conta é o seguinte: existe uma leveza específica que só chega quando você já viveu o suficiente para saber o que não quer. Quando você tem 52 anos e sabe com absoluta certeza quais cheiros te fazem bem, que horas você prefere acordar, qual temperatura do chuveiro te deixa pronta para o dia, quais pessoas te dão energia e quais te sugam até o osso. Essa leveza não tem preço. E eu descobri ela numa manhã de novembro, 3 semanas depois do cartório, quando acordei numa cama que era só minha, num quarto que eu tinha reorganizado do jeito que sempre quis, sem nenhum barulho de outro ser humano na casa, e o primeiro pensamento que tive não foi de solidão. Foi de paz. A Camila e o Rafael vieram no primeiro fim de semana de novembro, como tinham prometido. Chegaram juntos, de carro, com malas que indicavam que ficavam pelo menos 3 dias. E quando a Camila entrou pela porta e me olhou com aquele olhar dela de filha que está avaliando se a mãe está realmente bem ou só dizendo que está, eu abri os braços e ela veio, e ficamos abraçadas no corredor por um tempo que nenhuma das duas foi medir. O Rafael entrou depois, pousou a mala e me abraçou do jeito dele,
rápido e apertado. Aquele abraço de quem não sabe ficar muito tempo em posição de vulnerabilidade, mas quando abraça, abraça de verdade. Naquele fim de semana, os três fizemos coisas que eu não lembrava da última vez que tinham acontecido. Cozinhamos juntos. Um frango com quiabo que minha mãe ensinava e que eu nunca fiz com o Gilberto, porque ele não gostava de quiabo. Assistimos a um filme na sala, os três no sofá, com coberta, como quando eles eram crianças e vinham dormir comigo quando o pai viajava. Na noite de sábado, depois que o Rafael dormiu, a Camila ficou comigo na cozinha com 2 chás na mesa e me perguntou, com a voz baixa de quem escolheu bem o momento: "Mãe, você está com medo?" Eu pensei na pergunta de verdade antes de responder, porque ela merecia isso. "Não", eu disse. "Estou com expectativa." Ela ficou me olhando por um segundo. Depois sorriu. Um sorriso que eu reconheci porque era igual ao meu, aquele que aparece quando a pessoa está aliviada, mas não quer fazer alarde. "Eu vim preparada para te consolar", ela disse. "Eu sei." "Você não precisa." "Eu sei." Ela tomou um gole do chá. "Isso é um pouco irritante, sabia?" E a gente riu. As duas, na cozinha de madrugada, com o chá esfriando e a casa quieta ao redor. E foi uma daquelas risadas que limpam alguma coisa por dentro, que saem de um lugar fundo e chegam ao rosto inteiras. Sobre o que aconteceu com o dinheiro, eu vou te contar com a mesma honestidade que usei para contar o resto. O prêmio líquido, depois dos impostos, ficou em R$ 1.908.000. De acordo com o que foi acordado e assinado, Gilberto recebeu R$ 286.200, os 15% que eu ofereci. O restante ficou comigo. A primeira coisa que fiz foi ligar para a Patrícia e perguntar quanto eu devia a ela. Ela me deu um número que era generoso demais para o trabalho que ela tinha feito, e eu paguei o dobro sem avisar antes. Ela me ligou irritada e emocionada ao mesmo tempo, que é uma combinação que só a Patrícia Mourão consegue puxar. A segunda coisa foi reservar uma parte para os filhos. Não dei o dinheiro de uma vez, porque aprendi com o meu próprio pai que dinheiro dado de uma vez para filho jovem não é presente, é problema. Abri um investimento no nome de cada um e combinei com eles que o acesso seria gradual, vinculado a projetos de vida que eles mesmos me apresentassem. A Camila quer abrir um ateliê de costura, porque ela sempre teve esse talento que eu via e nunca tinha dinheiro para incentivar como devia. O Rafael quer fazer uma pós-graduação fora do país. Os 2 projetos têm recurso garantido agora. A terceira coisa foi reformar o apartamento de Uberlândia. Sim, aquele apartamento que meu pai me deixou, que valia R$ 380.000, que o Gilberto nunca soube que era meu. Eu decidi que era onde eu queria morar. Uberlândia fica a 90 quilômetros de Uberaba. 90 quilômetros pode parecer pouco, mas quando você está recomeçando uma vida, 90 quilômetros é exatamente a distância certa entre o que foi e o que vai ser. Longe o suficiente para respirar diferente. Perto o suficiente para ver os filhos quando quiser. A reforma durou 3 meses. Eu acompanhei cada detalhe, coisa que nunca tinha podido fazer porque sempre havia outras prioridades, outras urgências, outras pessoas com opiniões mais altas que a minha. Escolhi as cores da parede. Um off-white quente na sala, um azul muito quieto no quarto. Escolhi o piso, os armários, a bancada da cozinha, que é de madeira clara, e que toda manhã eu coloco a mão quando passo por ela, porque tem uma textura que me faz bem de um jeito que eu não sei explicar direito, mas que não precisa de explicação. Na parede da sala, mandei pendurar um único quadro. Não é foto de família, não é pintura cara, não é nada que alguém de fora reconheceria como significativo. É o caderninho roxo, emoldurado. A Camila achou estranho quando viu. Eu expliquei que era uma lembrança de que às vezes os documentos mais importantes da nossa vida cabem num caderno de papelaria de R$ 5 e que anotar as coisas com letra miúda e cuidado pode ser, dependendo das circunstâncias, o ato mais revolucionário que uma mulher quieta é capaz de praticar. Ela ficou olhando para o quadro por um momento. Depois disse: "Você deveria ter escrito um livro, talvez um dia." Me mudei para Uberlândia em fevereiro, com uma mudança pequena e bem escolhida.
Deixei para trás tudo o que era peso, móveis que eu não gostava, objetos que me lembravam de coisas que eu não precisava mais lembrar. Uma quantidade surpreendente de coisas que eu tinha guardado por inércia durante anos, porque ninguém tinha me perguntado se eu queria guardar. Mudei com o que era meu de verdade. Os livros, a cama nova que comprei antes de sair de Uberaba, as plantas da varanda, a foto do meu pai que fica na mesinha do quarto e o avental florido da Camila, porque esse vai comigo para onde eu for. A dona Conceição chorou quando fui me despedir. Me abraçou na porta da casa dela com aquela força de mulher antiga que abraça com o corpo inteiro e disse no meu ouvido: "Você merecia isso tudo, minha filha. Que Deus continue no seu caminho." Deixei o número do celular, prometi ligar e ligo mesmo, toda semana, às quintas-feiras. Enquanto ela me conta das novidades do bairro com aquela voz levemente alarmada que eu aprendi a amar ao longo de tantos anos de cerca compartilhada. Sobre Gilberto, eu sei o mínimo que preciso saber e não busco saber mais. Soube pela Camila que ele foi morar com a Fernanda no apartamento de Uberlândia. O alugado, não o meu, que fica em bairro diferente. Cidade grande o suficiente para que o acaso não nos coloque na mesma calçada. Com os R$ 286 mil do acordo, ele comprou um carro novo e pagou algumas dívidas que a conta secreta de Belo Horizonte, ao que parece, não tinha sido suficiente para cobrir. O que sobrou eu não sei, e não é da minha conta. Ele está, segundo a Camila, bem. E eu ouço isso e sinto o que sinto. Nada. Não o tipo de nada que é raiva disfarçada. O tipo de nada que é liberdade. Os filhos foram encontrando o jeito deles de atravessar isso. Não foi simples, e eu não vou fingir que foi. Filho adulto que assiste os pais se separarem passa por uma espécie de luto que é diferente do luto de criança. É mais silencioso, mais particular e acontece em camadas que às vezes aparecem em momentos inesperados, como numa ligação de domingo à noite, onde a voz está diferente sem explicação aparente. Eu aprendi a estar disponível sem empurrar, a ouvir sem resolver, a ser mãe da maneira que sempre quis ser, presente, mas sem ocupar todo o espaço. A minha nova vida em Uberlândia tem uma rotina que escolhi inteiramente. Acordo às 7, faço café com calma, sem barulho, sem pressa, e fico uns 20 minutos na varanda olhando para a rua acordar. Comecei a caminhar de manhã, algo que nunca tinha conseguido manter, porque sempre havia alguma coisa que precisava de mim antes que eu chegasse ao próprio prazer. Agora caminho 50 minutos todo dia, num parque que fica a 10 minutos de casa, onde tem uma árvore grande com raízes que saem pelo chão e que eu passei a usar como referência de caminhada. Vou até ela e volto. Simples assim. Fiz um curso online de aquarela que a Camila tinha me indicado anos atrás e que eu tinha colocado em lista de espera indefinida. Sou péssima. Absolutamente péssima. As proporções saem erradas, as cores se misturam em tons que não existem na natureza. E as pinturas têm aquele charme específico de coisa feita por quem está aprendendo sem nenhuma pressa de ficar boa. Estou adorando cada minuto. Fiz uma amiga nova, a Silvana, professora de literatura aposentada que mora no apartamento do andar de cima e que me parou no elevador na segunda semana perguntando se eu era a dona do apartamento que cheirava a tinta. Contei do curso de aquarela. Ela riu com aquela gargalhada que não combina com o tamanho dela. Me convidou para um grupo de leitura que acontece na casa dela às terças-feiras. Fui por educação. Voltei porque queria. Às terças, 5 mulheres se sentam na sala da Silvana com livros e chás e opiniões que ninguém pede licença para ter. Tem a Geralda, que discorda de tudo com uma energia que só pode ser admirada. Tem a Rosinha, que nunca termina os livros, mas tem as melhores teorias sobre os finais. Tem a Aparecida, que é a mais quieta, e tem sempre a observação que faz todo mundo parar. E tem a Silvana, que conduz tudo isso com a leveza de quem fez a paz com o fato de que o melhor da literatura é o que ela faz com as pessoas ao redor dela. Em março, levei aquarela para o grupo. Cada uma pintou uma página. Nenhuma ficou boa. Rimos por meia hora. É isso que eu quero te dizer antes de terminar essa história. Não é sobre a loteria, não é sobre o dinheiro, o caderninho, o CPF,
o acordo, os 286 mil que ele levou ou o 1.600.000 que ficaram comigo. Esses são os fatos, e os fatos importam, e eu os contei porque você merecia a história inteira, sem corte, sem verniz. Mas o que importa de verdade é o seguinte. Existe uma mulher de 52 anos que por 29 anos aprendeu a tornar a si mesma menor para que outra pessoa coubesse melhor no espaço. Que engoliu palavras, guardou dinheiro no escuro, anotou comprovantes num caderno roxo, não porque planejava vingança, mas porque alguma parte dela, a parte que sobreviveu a tudo, sabia que algum dia ia precisar de prova de que havia existido, de que havia contribuído, de que não era inútil, nem despesa, nem erro de cálculo de ninguém. Essa mulher existe. Eu sou ela. E eu estou aqui, numa varanda em Uberlândia, com café na mão e aquarela ruim na parede, e amigas que discutem livros às terças-feiras, e posso te dizer com a convicção de quem passou pelo fogo e saiu do outro lado. Nunca é tarde para guardar o caderninho, para ligar para a amiga que sabe de lei, para responder ao gerente do banco com a voz mais tranquila que você já usou na vida, para escolher a cor da parede do quarto, para aprender aquarela e ser péssima nisso e adorar a si mesmo, para acordar numa manhã e descobrir que o primeiro pensamento é de paz. Nunca é tarde para isso. E se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.